Nosso Pai de infinita bondade, te pedimos, Senhor, e a toda a espiritualidade amiga, licença para começarmos mais uma noite de estudos, que o Senhor esteja conosco a cada momento, que a gente possa absorver todos os ensinamentos. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de cada dia e que nós tenhamos força necessária para continuar seguindo a nossa jornada de evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos assistir a uma historinha? Essa daqui, ó, é a Gina, a girafinha. Apesar de ser muito grande, a Gina ainda é uma girafa criança, né? E aí, ela estava muito chateada. Vamos ver por que ela estava chateada? Vamos? Olha aqui o coelhinho. O coelhinho adorava brincar, e pulava e brincava. E certo dia, a girafinha foi perguntar para ele: coelhinho, você quer brincar comigo? E o coelhinho logo deu uma desculpa. Eu não posso, girafinha, eu estou muito ocupado, eu tenho um monte de coisa para fazer. E foi pulando. De repente, quem apareceu foi a dona Raposa. Olha a raposinha que bonitinha. E a Gina foi perguntar para ela se ela queria brincar. E a raposinha logo falou: eu tô caçando, Gina, eu não posso brincar agora com você. E foi-se embora. Aí, ela encontrou o esquilo. O esquilo, olha o esquilo aqui, ó. Esquilo, vamos brincar comigo? Eu tô me sentindo tão sozinha. E o esquilinho falou: eu não posso, eu tenho que subir nas árvores para catar as nozes. Agora eu não posso, Gina. E foi-se embora também. A Gina ficou muito chateada, muito chateada. Ela não entendia por que ninguém queria brincar com ela. E vocês sabem por que ninguém queria brincar com ela? Só porque ela era grandona. O senhor coelho não queria brincar com ela, de esconder, porque onde que ela ia se esconder? Ela não ia conseguir se esconder. E ninguém queria brincar com ela, ela estava muito triste, muito chateada, né? Até que uma vez, ela estava passeando pela floresta e ela ouviu uns barulhinhos de choro. Olha, ela passeando pela floresta e ouviu um chorinho. E ela foi ver. Vocês sabem quem que estava chorando? Os nossos 3 amiguinhos, a raposa, o esquilo e o coelhinho. E a Gina viu uma oportunidade de ajudar e foi logo perguntar para eles: meus amigos, por que vocês estão chorando? E eles falaram: nós estamos perdidos, Gina. Nós andamos muito a fundo na floresta e não conseguimos voltar para nossa casa. Nós não conseguimos encontrar o caminho de volta. Faz muito tempo que nós estamos andando e estamos cansados e não conseguimos encontrar o caminho. Aí a Gina aproveitou que ela era grandona, esticou mais ainda o pescoço, conseguiu olhar por cima das árvores e logo viu o caminho de volta para casa. E falou: meus amigos, não tem problema, eu vou guiá-los. Eu sei o caminho de volta para casa. E aí foram todos eles felizes da vida atrás da Gina. Aí tinha hora que ela levava um que estava muito cansado, tinha hora que ela levava outro que também estava cansado, e foi uma brincadeira só. Eles deram risada, ficaram muito felizes de brincar com a Gina no caminho de volta. E eles se conheceram melhor, não é? Foi aí que foi todo mundo para sua casa. E antes disso, eles agradeceram muito a ajuda da nossa amiguinha Gina. Oi! A historinha que acabamos de assistir fala sobre respeito às diferenças, amor e igualdade. E é exatamente sobre essa última palavrinha que vamos conversar hoje. Você sabe o que significa igualdade? A igualdade prega que todos devem seguir as mesmas regras e ter os mesmos direitos e deveres. Sendo assim, não significa que somos todos iguais, mas que devemos ser tratados da mesma maneira e ter as mesmas oportunidades, sem distinção de cor, de altura e de crenças, por exemplo. Então, se não somos todos iguais, ou seja, se temos diferenças, por exemplo, uns são mais altos, outros mais baixos, uns já escutam, outros são surdos, uns têm muito dinheiro e outros são bem humildes. Para que a gente tenha as mesmas oportunidades, precisamos ajustar esse desequilíbrio gerado por essas diferenças. Esse ajuste é chamado de equidade. Quer ver um exemplo de equidade? Já parou para pensar que em muitos ônibus tem uma porta especial para cadeirantes? Essas portas costumam ter os degraus mais largos, de forma que caiba uma cadeira de rodas ali, e também possuem um elevador que sobe e desce o cadeirante.
Já as pessoas que não usam cadeira de rodas utilizam a porta comum para entrar e sair do ônibus. Então, esse é um caso em que nós temos um mesmo objetivo, andar de ônibus, mas algumas pessoas, devido às características físicas, precisam de cuidados especiais para terem acesso ao ônibus. Na historinha que a gente viu, a Gina, por ter um pescoço bem grandão, conseguia enxergar acima das árvores e ver o caminho de volta para casa. Já seus amigos não. Então ela fez o quê? Os ajudou. Para Deus, nós somos todos iguais. Seguimos as mesmas leis da natureza, nascemos como bebês, ao longo da vida o nosso corpo vai envelhecendo até o momento da morte, em que nos despedimos do nosso corpinho físico e voltamos em espírito para o plano espiritual. Em outras palavras, nós somos criados por Deus da mesma forma, e as leis divinas são as mesmas para todos nós. Mas lembra das nossas diferenças que comentamos há pouco? Apesar de Deus ter nos criado iguais, as nossas diferenças, principalmente aquelas relacionadas à nossa personalidade e habilidades, são resultado das experiências e aprendizados que cada um de nós tem durante as encarnações. Dessa forma, o que eu não consigo fazer ainda, outra pessoa já consegue e pode me ajudar, assim como eu também posso ajudá-la naquilo que eu já sei. Então, a gente pode tirar outra lição muito importante dessa nossa conversa. Se temos os mesmos direitos e deveres e somos iguais para Deus, devemos respeitar as diferenças que existem entre nós e que tornam o nosso mundo tão diverso, tão rico, tão bonito e agir sempre com justiça, tratando os outros da forma que gostaríamos de ser tratados. Bem, por hoje ficamos por aqui. Até o próximo estudo. Tchau! Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar um abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como um cristão. Oh
sem alguém ouvir com atenção. Faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar abraço em alguém, ouvir com atenção. Faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como cristão. Oh, 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 oh. Ver como cristão. Oh, 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 oh. Ea, eu, ea, eu, oh, oh, oh. Ea, eu, ea, eu, oh, oh, oh. Ver como cristão. Não perca tempo agora, a vida chama ao trabalho. Ouça a voz do seu interior, abra as portas pro amor e pra compreensão. Busque em si mesmo a renovação, ajuda o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. Não perca tempo agora, a vida chama ao trabalho. Ouça a voz do seu interior, abra as portas pro amor e pra compreensão. Busque em si mesmo a renovação, ajudar o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. O mundo novo te espera, seja a mudança com que sonhou. Com perseverança e dedicação construirás um futuro melhor. Busque em si mesmo a renovação, ajudar o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz e estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês para a nossa reunião virtual do Centro Espírita Miguel. É uma alegria estarmos aqui reunidos toda semana. A reunião
pública começa às 20 horas, mas a gente sempre convida para o ingresso às 19h45, quando temos a evangelização infantil, e também serve para a gente, é ótimo acompanhar as histórias, as explicações das evangelizadoras, né? Nós temos aqui na descrição do vídeo várias informações a respeito da casa. Tem também o link do jornalzinho do centro, que mensalmente é renovado, trazendo as novidades, as notícias, né, que nós podemos acessar e dar continuidade, né? Então, nós queremos assim convidá-los a conhecer um pouco mais a casa através dessas informações. E dizer que para nós é sempre uma alegria estarmos aqui cada vez com mais participantes aqui na reunião. Então hoje nós teremos o nosso companheiro da casa, o Arthur Mondaini, falando sobre o tema Reconhece-se o cristão por suas obras. Eu tenho a certeza que todos nós aproveitaremos bastante as reflexões do Arthur e sairemos dessa reunião felizes, né, com essa comunhão de pensamentos e de vibrações em torno do bem, em torno dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos. Uma boa noite a todos, fiquem em paz. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus. Mateus, capítulo 7, item 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos por todo o amparo que recebemos para estarmos aqui sintonizados com os teus ensinamentos, buscando aprender a cada dia para sermos espíritos mais esclarecidos e buscando a vivência cristã. Rogamos o amparo para todos nós que ainda nos equivocamos e que o esclarecimento e conhecimento paulatino sobre as leis de Deus, sobre os ensinamentos do Cristo e dos Espíritos superiores possam trazer a reforma íntima que tanto almejamos. Nesta noite, desejamos que as reflexões que serão trazidas possam acalentar a todos os corações, trazendo alegria,
trazendo esperança, trazendo a confiança de que a reencarnação é um presente divino e que permanecer firmes, confiantes no amparo divino é a nossa contribuição também para um mundo melhor, amparando a nós mesmos e a todos aqueles que necessitarem de nós. Graças a Deus. Olá, queridos companheiros de caminhada, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Arthur Mondaini, sou um trabalhador da Casa de Miguel e fui convidado a trazer uma reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que tem por título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o nosso tema é: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Este é o último item do capítulo 18. E podemos começar refletindo sobre o porquê este é o último tema do capítulo de título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Jesus, em muitos momentos, ele comentou a respeito da separação do joio e do trigo, de muitos os chamados, poucos os escolhidos, e outros que vamos ver no decorrer do estudo. Esse era um alerta, podemos dizer assim, um alerta, um incentivo, um chamamento para a nossa responsabilidade diante da vida, diante dos acontecimentos. O que faremos? Como agiremos diante das dificuldades de um irmão que nos tenta, de um irmão que nos ofende, de um irmão que nos trai, nos magoa? E aí temos aqui esse título, como eu falei, é o último do capítulo. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Mas antes de entrar efetivamente no nosso tema, vamos observar o capítulo 18. O que temos no capítulo 18? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, o capítulo se inicia com a parábola do festim de bodas, onde Jesus narra um acontecimento, né, onde o rei pede para o trabalhador dele convidar as pessoas para irem à festa, não aparecem, e aí ele pede para que convide todos que encontra pelo caminho. E aí algumas pessoas vão, só que dentre estas tinham aqueles que não estavam com as vestes nupciais, e aí o rei coloca para fora. O que será que Jesus queria dizer com isso? Claro que existem muitas interpretações a respeito, mas considerando o capítulo onde ele está aqui, eu me permiti interpretar como que Jesus nos convidando para o reino dos céus. Mas, se a gente não estiver pronto, se a gente não estiver arrumado, não nos será permitida a entrada. Na sequência, tem o tema Porta Estreita. E é muito interessante essa imagem, porque a gente mostra ali algo parecido com um efeito manada. Todo mundo seguindo, sem pensar, todo mundo seguindo
todo mundo faz, eu vou fazer também. E para a gente seguir a porta estreita, muitas das vezes nós vamos ter que nos descolar do comum, nos descolar do convencional para seguir a porta estreita. Muitas vezes vamos ser tidos como loucos, enfim, qualquer outra palavra, né? Chato, antiquado, velho e muitos outros. Mas precisamos seguir firme, porque ainda quem decide pelo caminho do bem ainda é taxado como anormal dentro da nossa sociedade. Temos visto recentemente muitos temas polêmicos vindo à tona, e aquele que defende a vida e comportamentos sadios acabam sendo humilhados, ofendidos, maltratados, desprezados. Então, Jesus nos mostra com essa parábola o quão desafiador será seguir o caminho de Jesus, ao menos por enquanto, no mundo de provas e expiações. Na sequência, Jesus traz a reflexão: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? Não adianta somente ficar orando, não adianta somente ficar estudando, não adianta somente falar ao público, ou não adianta somente frequentar a casa espírita. Temos que ter atitudes no bem, comportamentos bons, de amor, caridade, benevolência, respeito. Então Jesus quer algo mais de nós, né? E tem livros que falam a respeito de irmãos que acreditavam que chegariam ao mundo espiritual e seriam bem recebidos, porque de alguma forma trabalhavam a seara de Jesus. Só que ao chegarem lá se depararam com muitas dificuldades, umbral, ou então tendo lutas, decepções, porque não atingiram os objetivos. E por que não atingiram os objetivos? Vem aqui o próximo tema do capítulo. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, para nós espíritas, por exemplo, que temos um detalhamento, se eu posso dizer assim, dos ensinamentos de Jesus, não basta só saber, tem que praticar. Nós não temos mais argumentos, né, para ficar na ociosidade ou para ficar sem se esforçar por melhoria. E aí eu trouxe aqui essa imagem que representa o seguinte: o que eu quero dizer com essa imagem? A árvore de cima, seca, é normal que a gente não espere nada dela. Olha o ambiente onde ela se encontra. Um local seco, ensolarado, pouco propício para a vida, né? E aí, naturalmente, ela está ali seca. Mas no ambiente de baixo, temos aí uma plantação, né? E aí, você pode observar as árvores bem cuidadas, todas alinhadas, muito provavelmente bem irrigadas.
E dessas árvores, sim, dessas árvores, a gente espera frutas boas. Mas por quê que esperamos frutas boas dela? Porque nós demos o solo arado a ela, nós demos espaço adequado entre cada uma das árvores, nós demos rega. Então, esperamos o que dessas árvores? Bons frutos. Mas da de cima, que está ali solta, ao léu, se podemos dizer assim, claro que ninguém está ao léu nesse mundo, né? Deus ampara a todos, mas cada um com o seu alcance no conhecimento. Lá de cima não podemos esperar muitas coisas dela, porque ela não teve o adubo, o arado, a água em abundância, como as de baixo. E assim somos nós também, né? Nós no Evangelho de Jesus, dentro do Espiritismo, somos como as de baixo. Precisamos dar bons frutos. É isso que Jesus espera de nós. Por quê? Porque muito se pedirá a quem muito recebeu. E se a gente recebeu a codificação espírita, se a gente recebeu cerca de 500 livros de Chico Xavier, se a gente recebeu mais quase 300 livros, se não já 300 livros do Divaldo Franco, fora tantos outros autores da época de Kardec, como Leon Denis e muitos outros, né? Se nós já temos todo esse conteúdo à nossa disposição, será que Jesus pode esperar de nós árvores secas? Será que ele vai esperar de nós maus frutos? Continuando, vamos para a parte das instruções dos Espíritos com o penúltimo tema. Dar-se-á aquele que tem, que é um pouco parecido com o tema anterior. Então vejam bem, eu trouxe aqui uma equação mais avançada de limite e aqui as contas básicas da matemática de multiplicação, adição, divisão e subtração. Eu posso, para quem somente aprendeu multiplicação, adição, divisão e subtração, exigir que ele faça contas mais avançadas como essa da esquerda, essa expressão de limite? Não, né? Então eu só posso dar coisas ainda mais avançadas a quem sabe, pelo menos, limite, resolver questões de limite. Eu não posso dar equações mais avançadas, mais complexas, a quem só sabe multiplicação, divisão, adição e subtração. Então é uma coisa natural da vida, onde a gente não pode exigir daquele mais do que ele possui, e eu também não posso dar informações complexas a quem não tem o mínimo. E nós espíritas temos informações mais complexas, mais aprofundadas sobre o que é a vida, o porquê da vida, a morte, a vida espiritual. Podemos até dizer que tem um detalhamento bem interessante. Eu não posso dizer que é muito detalhado, mas tem um detalhamento bem interessante quando a gente pega as obras mais famosas, como as de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel, né, e muitos outros. Temos detalhamentos bem interessantes do mundo espiritual e do intercâmbio entre o mundo espiritual
e o mundo material. Então, nós recebemos isso tudo por quê? Porque nós já temos condições de receber esse conteúdo. Mas vocês observam que para alguns, se falarmos sobre vida após a morte somente, já vamos criar dificuldade de entendimento para esse irmão, que ele não está pronto. E precisamos respeitar isso. E aí chegamos no nosso conteúdo. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E o que quer dizer isso? Lembrando que estamos no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu particularmente interpreto isso como uma advertência de Jesus. Olha, já avisei do festim de bodas, e que se você não estiver pronto, você não entrará no reino dos céus. Já avisei que esse caminho é difícil, precisa avançar pela porta estreita. Já avisei que não basta só crer em mim, mas tem que praticar o bem, tem que atuar, senão não entrará no reino dos céus. E não adianta falar que não sabia, porque você já tem muita informação. Então eu pedirei muito, porque você muito recebeu. E aí, enxergo essa parte como, olha, eu vou reconhecer. Por quê? Porque eu vou saber qual é a sua obra. Você teve contato com o Espiritismo? Quanto tempo de contato você teve com o Espiritismo? Por que não estudou? Por que não correu atrás? Por que não aprendeu? E principalmente, por que não praticou? Por que não colocou em prática? Se você tinha condições. Na casa de Miguel, por exemplo, quantos cursos? Durante a semana, final de semana. Ah, mas eu não tenho tempo. Entendemos. Nosso tempo é muito limitado. Mas se a gente não faz um esforço para a leitura, para a busca por esse conhecimento, para nos aperfeiçoar, nós estamos colocando travas no na nossa própria evolução. Mas o conhecimento está ali. Não podemos dizer que não sabíamos que ele não existia, ao menos nós espíritas. Nós sabemos que a codificação espírita tem 5 livros principais e mais vários livros subsidiados, como as revistas espíritas, as obras de Gabriel Delany, de Leon Denis e muitos outros. Nós sabemos da quantidade de livros de Chico Xavier, de Divaldo e muitos outros. Então, a obra está pronta. Ou melhor, pronta não, né? Mas a obra já possui bastante informação, conteúdo, para que a gente possa se aprofundar e colocar em prática. Mas lembrando, não basta só estudar. A prática é importante. E aí, sendo a prática importante, e no nosso tema diz que pelas suas obras é que reconhece o cristão, vamos pensar. Como me tornar um verdadeiro cristão? O que preciso fazer? Muitos perguntarão. Mas se eu leio, se eu estudo, se eu participo dos grupos, se eu estou na mesa mediúnica, se eu estou nos setores da família ou de evangelização,
ou de mediunidade, ou de atendimento, né, aos irmãos que chegam a casa. O que eu preciso fazer se não isso? Será que eu já não estou fazendo? Que obras são essas que Jesus fala? Né? Tá ali, pelas suas obras é que se reconhece o cristão, mas que obras são essas? Eu estou estudando, eu estou falando ao público, eu estou trabalhando na mesa mediúnica, aplico o passe. Existe um manual de como me comportar na vida? Olha ele aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Temos a Bíblia também, né? Que também não deixa de ser um manual principal ali, desde a época de Jesus. Mas o Kardec trouxe ali, ele fez uma síntese dos pontos que ele entendeu importantes para o nosso aprimoramento moral e colocou nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e trouxe explicações próprias e dos espíritos a respeito desses temas bíblicos importantes. Se observarmos, todos os capítulos têm referências bíblicas. Então, Kardec ele sintetizou os ensinamentos de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, com apontamentos próprios e apontamentos dos próprios espíritos. Quase todos os capítulos possuem lá instrução dos espíritos, como vimos há pouco. Então, sendo o Evangelho segundo o Espiritismo o manual de como se comportar na vida, junto com outras obras subsidiárias, né? Nós podemos destrinchar aqui, por exemplo, 10 capítulos do Evangelho que mostram para a gente como nós devemos nos comportar, o que é mais importante dentro da nossa vida. Então, começando no capítulo 7, e eu trouxe aqui até o capítulo 17. Observem que é um capítulo antes do capítulo que nós estamos estudando. O capítulo 6, que eu não coloquei aqui, fala sobre o Cristo Consolador. E ele começa com um convite. Mas eu não vou falar sobre esse convite agora, falarei somente no final. Mas ele começa com um convite. E a partir desse convite, ele mostra para nós o caminho. E aí nesse caminho tem bem-aventurados pobres de espíritos, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, honrai a vosso pai e a vossa mãe, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a Mamon, e sede perfeito. Então vamos ver aqui brevemente cada um. Então, bem-aventurados pobres de espírito. O que Jesus queria de nós? Pede a nós humildade, né? Assim como Jesus lá lavando os pés, né, dos irmãos, e chega alguém lá que eu não me recordo, que eu não sou muito bom de memória, e pergunta, mas por que está fazendo isso? Né? Então, Jesus não se colocava acima dos outros. Jesus auxiliava, não importava quem fosse.
Se fosse necessário lavar o pé desse alguém, ele lavaria. Se fosse necessário abraçar um enfermo, ele abraçaria. Não se colocava acima de ninguém. Humildade. No capítulo 8, Jesus nos fala sobre os que têm puro o coração. Kardec traz isso, né? O que queria dizer Jesus com isso? E ele compara, né, as crianças nesse capítulo. E ele pede de nós o quê? Uma pureza quase infantil. Por que quase infantil? Porque na infância é uma pureza inconsciente, digamos assim. Mas no adulto, para que a gente consiga essa pureza, ela é consciente. Nós sabemos que estamos sendo machucados e vamos ter que agir de outra maneira, com amor, com tolerância, com resignação. Nós somos ofendidos, temos que perdoar e por aí vai, conscientemente. Então Jesus pede de nós uma pureza infantil, que eu coloquei aqui como quase infantil, por conta dessa diferença que eu acredito que tenha. No capítulo seguinte, que é o 9, Jesus nos fala: bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Por quê? É a paz interior diante das dificuldades que consigamos ser brandos, que consigamos ser pacíficos. Mas para que a gente consiga isso, precisamos ter o quê? Paz interior, não nos desestabilizarmos diante das situações difíceis que nos chegam. Por que eu trouxe essa imagem de Jesus riscando ali o chão, né, no momento que ele está protegendo a mulher adúltera? Porque em qualquer outra pessoa nesse momento agiria diferente de Jesus, segundo Augusto Cury. Então ele fala, né, que psicologicamente falando, qualquer outra pessoa sob a ameaça no momento daquele onde todos queriam apedrejar a mulher adulta, ele diz que Jesus fez algo diferente, psicologicamente diferente do que todos fariam. Claro, não podemos comparar Jesus a nós, né? Mas nós precisamos aperfeiçoar o que temos dentro de nós cada vez mais, buscar essa paz interior e diante das dificuldades parar, pensar e agir, encontrar a maneira de agir, a melhor maneira de agir e agir desta maneira. Por mais que muitas das vezes a gente queira revidar, né, olho por olho, dente por dente, que ainda é muito forte dentro de nós, né? Que consigamos ser brandos e pacíficos. No capítulo 10, Jesus nos fala que bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí eu trouxe aqui perdão, né? Jesus, por exemplo, na cruz, misericordioso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Quando pedem a sua crucificação. Então, é que consigamos ser misericordiosos, que consigamos praticar o perdão. E praticar o perdão não é só nas coisas grandes ou só nas coisas pequenas. Em todas as questões da nossa vida. Em todas. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus pede o quê? O amor. Jesus morreu por nós, né? Por amor a nós, para nos ensinar. E por que nós não podemos
nos sacrificar também para amar ao próximo, né? Então, amor, Jesus pede amor incessantemente a nós. Mas ele vai além. No capítulo 12, ele nos pede algo a mais. Amai os vossos inimigos. Eu coloquei ali uma palavra que abnegação. Tem lá Jesus, uma passagem de Jesus que está em Marcos, que diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abnegação. Que consigamos, diante dos nossos inimigos, negar a si mesmo e perdoar, mas além de perdoar, amar. Claro que esse amor não é aquele amor que inclusive tem nesse capítulo, não é aquele amor, aquele mesmo amor de quem nós amamos muito, nossos familiares, nossos amigos, mas ainda assim que consigamos amar, começando talvez pelo perdão e aos poucos uma aproximação, quem sabe um dia consigamos nos amar infinitamente, indistintamente. Muito provavelmente esse dia chegará. Mas por que eu acredito nisso? Porque em muitos livros nos é dito que todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos erros muito grandes também, e que, da mesma forma que nós aos poucos nos regeneramos, os outros também se regenerarão. E saberemos compreender que tudo isso, no final das contas, é para o nosso aprimoramento. E não teremos mais nenhum sentimento de mágoa, de rancor, por aquele que um dia, em encarnações passadas, nos fez mal. Claro que é um processo, não é de uma hora para outra. Mas aos poucos conseguiremos sim amar os nossos inimigos. E Jesus nos pede isso. No capítulo 13, ele traz ali: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E aí eu coloquei ali a palavrinha discrição. E esse é um capítulo onde ele fala que se já colheu os tesouros na terra, não colherá no reino dos céus. Então, se você colheu os prazeres do orgulho, da vaidade, querendo mostrar para todo mundo o que você fez e os benefícios que levou as pessoas, as doações, se você fez isso mostrando, ostentando para as outras pessoas essa bondade, você já conquistou na terra a glória perante aos outros ali, porque se vangloriou, e não receberá a glória de Jesus. Então, discrição. Ninguém precisa saber o que a gente faz. O que a gente faz, somente nós precisamos saber. Não precisamos ficar divulgando para ganhar like, né? Hoje em dia aí esse termo tá na moda, ganhar like. Não precisamos disso. E se temos dentro de nós aquela vontade de ser elogiado, aquela vontade do reconhecimento, que consigamos domar dentro de nós isso. Porque Jesus já nos alerta, né, que não receberemos a recompensa
nos céus, se já tivermos recebido a recompensa na terra. No capítulo 14, ele nos pede aqui: honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é um amor fraternal que ele nos pede. Mas por quê? Porque ele vai além nesse capítulo. Ele não fala só de honrar o pai e a nossa mãe, mas ele traz ali a reflexão sobre quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem são nossos irmãos, né? E Jesus nos mostra que nossa família é universal, temos que amar a todos. Claro que é nosso pai e a nossa mãe, que só pelo fato de nos ter colocado no mundo, já temos que agradecer. Porém, não só a eles, temos que honrar a todos os nossos irmãos. Então, amor fraternal, Jesus nos pede. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, ele nos pede caridade, né? Como o título já diz. Acolher, auxiliar, amparar, escutar, uma coisa que ninguém quer fazer hoje, escutar. Não temos tempo para escutar. Nos doar. E ele, nesse capítulo, fala muito mais da caridade moral do que da caridade material, né? Então, caridade. No capítulo 16, ele nos fala que não podemos servir a Deus e a Mamon, que é um capítulo que nos traz a reflexão sobre o desapego. Observem, a riqueza não é o problema. O problema é o apego que temos a essas riquezas, que às vezes é tão grande que não nos permite seguir a Jesus. Não nos permite abrir mão do que temos para trabalhar na obra de Jesus. Não nos permite praticar a caridade. Enfim. Então, não é em si a riqueza, mas o que fazemos dela. A riqueza nos foi dada para que consigamos progredir, auxiliar nossos irmãos. Mas se estamos utilizando em excesso conosco somente, fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, não conseguiremos seguir a Deus. Então, precisamos nos desapegar. E no capítulo 17, sede perfeitos, que é um convite à perfeição que Jesus nos faz. E nesse convite à perfeição, o que Jesus nos pede? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E no Evangelho, capítulo 6, item 1, que é o capítulo que eu disse, né, que nós comentaríamos brevemente. Então, nesse capítulo 6, Jesus faz esse convite. Convite a quê? A segui-lo, a tomar sobre vós o jugo dele. O que significa isso? Seguir os passos dele. Para quem não sabe, o jugo, que é essa ferramenta que está aí, é para prender dois animais pelo pescoço
E esses dois animais, eles andam lado a lado. Para onde um for, o outro vai. E por que Jesus faz essa referência? Para mostrar, olha, tem que fazer o mesmo caminho que eu. E ele ali, nesse pequeno texto de Mateus, ali, ele já diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Brando e humilde de coração, não está ali nos capítulos seguintes? Capítulo 7, capítulo 9, e fora outros temas ali. Então, o fruto que Jesus quer de nós, as obras do verdadeiro cristão, estão basicamente resumidas nesses capítulos, esses 10 capítulos. E aí eu termino com uma frase do capítulo 17, Sede Perfeito, que é uma frase de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O que ele quer dizer com isso? Que precisamos nos esforçar, precisamos domar nossas más tendências. Essa transformação moral, observe, esse chamamento que está lá no capítulo 17, Sede Perfeito, é um chamamento que está após essa sequência de capítulos nos mostrando o caminho. Então, o capítulo 6 é um capítulo onde Jesus fala, me siga. Os capítulos seguintes mostram o que precisamos fazer, quais tipos de comportamentos precisamos ter. No capítulo 17, fala, seja perfeito, onde Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências. E o capítulo que estamos, que é o capítulo 18, é o seguinte, a Sede Perfeitos, fala sobre entrar no reino dos céus. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Todos nós estamos sendo chamados, mas escolhido será quem? Serão aqueles que conseguirem praticar esses capítulos que eu trouxe aqui. Claro, não de maneira integral, mas precisamos nos esforçar, ser honestos em nosso esforço, em nossa dedicação, nossa vontade. Então, essa obra também pode ser a obra de transformação, mas que nos esforcemos verdadeiramente para nos transformarmos. E assim, eu encerro o nosso estudo da noite de hoje. Agradeço a oportunidade, que possamos refletir juntos, porque também vale para mim. O quanto estamos nos esforçando para colocar em prática os ensinamentos de Jesus e tornar os nossos frutos agradáveis, frutos doces e não frutos amargos. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agora vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus,
agradecer por mais essa oportunidade de participar da reunião pública de sexta-feira. Que Deus, Jesus e os amigos da espiritualidade possam alcançar os lares de todos os irmãos que estavam aqui nos acompanhando, que possam ser amparados, assistidos nas suas necessidades mais íntimas, que eles possam ser curados das dores das almas, consigamos ter força, coragem e fé para colocar em prática as obras que Jesus nos pede, para que consigamos entrar no reino dos céus, seguir neste nosso mundo maravilhoso após essa transição planetária que estamos vivendo. Muito obrigado, Mestre, por tudo, por todo amparo, por todo auxílio que nos dá, pois mesmo que não percebamos, sabemos que somos amparados. Muito obrigado por tudo, Mestre. Hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, ide a semear nos corações a fé e a esperança, dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, ide a semear nos corações a fé e a esperança, dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz,